Faze da tua vida uma senda florida em busca da bondade das almas e da beleza do universo. Além das nuvens, brilha eternamente o sol, que após as trevas das noites, resplandece sempre em alvoradas de luz. Também nos corações em que palpitam esperanças, sempre um sorriso álacre estanca lágrimas de quem padece. Faze da tua vida um sol, um sorriso, uma esperança. Por onde passes, deixa algo de bom, algo de belo. No futuro, serás lembrado como uma esteira de luz, uma terna recordação, uma carinhosa lembrança, um motivo de saudade, uma dedicação de amor. Na solidão do deserto escaldante, um peregrino caminha em treva densa. É Paulo em pranto, a luz da nova crença. Seus olhos tristes desvão, segurando o véu, em vão procura a luz do céu. A visão da estrada deserta, seu coração se inflamou de novo alento. Segue o caminho orando, rumo a Damasco em busca de abrigo, e com ternura esperando, vem ao seu encontro amigo. Afago de amor e perdão, diz Ananias iluminada. Bem-vindo és, meu irmão, aqui estou, em nome de Jesus, em meus olhos brilha a luz. O peregrino começa a chorar, luz dos teus olhos brilha. Ananias soluça com imenso amor, orando, louvado sejas, ó Senhor. Louvado sejas, ó Senhor. grande noite abate a terra, que se abate. Treva imensa, não sem estrelas. Passados milênios, um abrasamento tisna o horizonte, clareando esperança.
prenúncio milenar do amanhecer. Bem-vinda, aurora. A terra sofreu noites convulsivas, verteu lágrimas, rangeu dentes, majestou-se. No parto regenerativo deu-se a luz na remissão. Bem-vinda, aurora. O lobo pasta junto ao cordeiro. Crianças brincam com a serpente e os anjos andariam com os homens que volitam no amor da proibição. Bem-vinda, alvorada, arder fazendo belo bom, entre florindo olhar. A aliança, homem-deus, já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vinda alvorada, arder fazendo belo bom, entre florindo olhar. A aliança, homem-deus, já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vinda aurora, bem-vinda luz, bem-vinda alvorada, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia. Pai nosso que estás nos céus, ouve nossas orações. Venha a nós o reino teu, Senhor, pois é grande esse teu amor, pra melhor te servir e louvores te dar.
da vida que alimenta multidões. Tu perdoas a quem perdoar, tu recebes a quem te buscar. Não permitas que o mal nos domine, Senhor. Fique aqui conosco. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. És o pão da vida que és o pão da vida, alimenta multidões, que alimenta multidões. Tu perdoas a quem perdoar, tu recebes a quem te buscar. Não permitas que o mal nos domine, Senhor. Fique aqui conosco. Fique aqui conosco. Que assim seja. Muito obrigada. Muito obrigada. Melhoria completa. Senhor, quero obter uma melhoria ampla, profunda, que me toque por dentro e por fora, que me eleve a saúde, o sentimento, o pensamento e me faça sentir mais capaz, mais inteligente e virtuoso. Para ter mais saúde, mentalizo uma luz penetrando o meu corpo e eliminando traumas e imperfeições. Idealizo sadios os meus pés, as minhas pernas, o meu abdômen, a minha caixa torácica, a minha cabeça e suas partes menores, nos pés. Focalizo as unhas, os dedos, as veias, o calcanhar e assim o corpo todo. Mentalizo o cérebro demoradamente. Estou melhorando o pensamento, o sentimento e aprimorando o meu relacionamento com os outros. Estou a caminho da perfeição. Tenho fortes qualidades ainda não desenvolvidas e a força da inteligência e do amor capazes de me levar às mansões do infinito, onde resplandecerei junto a ti. Assim creio. Obrigado, obrigado. Boa noite, companheiros. Estamos aqui mais uma vez, pedindo a oração do alto, que possa descer sobre todos nós, vibração dos nossos irmãos mentores, mensageiros do bem, da nossa casa, e Deus nosso Pai, Jesus, o nosso irmão maior, que possa todos nós concentrar num só pensamento
para pedir a nossa oração da noite, pedindo a Jesus que abençoe a todos, principalmente aqueles que se encontram em dificuldade, na enfermidade, nos hospitais. Que Jesus possa derramar a sua divina luz sobre eles, para que eles possam receber as bênçãos do alto e que os anjos de guarda de cada um possam estar presentes. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus nosso Pai, por essa oportunidade. Somos muito agradecidos de ter a nossa casa de oração, o nosso conjunto dos nossos irmãos fraternismo aqui presente e nos ouvindo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, assim dá hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não deixe cair em tentações. E livra, Senhor, de todo mal. Com essa prece, rogando a Ti, Senhor, ainda aos mensageiros da nossa casa, a proteção sobre todos os presentes e também aos ausentes. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao Livro dos Espíritos, a esse estudo que é tão importante. Ainda estamos na parte primeira das causas primárias. Vamos comentar o capítulo 3 da criação, pluralidade dos mundos, e o número da questão é a 58. E Allan Kardec pergunta o seguinte: os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivo desse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? E os espíritos respondem: pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? Em nenhuma conta tendes a eletricidade que, em certos mundos, desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que o que lhe cabe desempenhar na Terra? Demais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros, e com órgãos conforme idêntica a dos vossos. E o Allan Kardec ainda completa falando assim: as condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Se jamais houvéramos visto peixes, não compreenderíamos que pudesse haver seres que vivessem dentro da água. Assim acontece com relação aos outros mundos, que sem dúvida contêm elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível em ser a eletricidade em alguns mundos mais abundante que na Terra e desempenhar nesses mundos uma função de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender? Bem pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmos as fontes de calor e luz necessárias a seus habitantes. E então, nós temos também o comentário do Espírito Miramês a respeito dessa questão. E ele diz o seguinte: a vida e a luz. Ele fala que o Sol
não é a única fonte de luz do universo. Então, ele já afirma, né, logo no seu primeiro comentário, que o Sol não é a única fonte de luz do universo. Até as crianças desse século conhecem essa realidade. As primeiras lições de astronomia nos ensinam essa verdade, mostrando-nos a classificação das estrelas. Os sóis são inumeráveis na extensão infinita da criação. Se o nosso Sol é uma estrela de quinta grandeza, e as classificadas na quarta, terceira, segunda e primeira grandeza, onde estão? Cadê essas estrelas? Não é mesmo? Sem estar ao par da quantidade dos sóis, mas, para dar uma ideia, são do nosso conhecimento bilhões de sóis. Alguns iguais ao nosso e outros em melhores condições que os nossos, onde se concentram energia, dando e alimentando vida em todas as direções do cosmos. Ninguém é privado das bênçãos de Deus. Todos nós recebemos o que necessitamos para viver. É de raciocínio comum que não podemos dizer que onde não há calor, não existe vida. Que onde falta luz visível, escapa a inteligência. Os recursos da divindade são inumeráveis. Os espíritos tomam corpos diferentes nos diferentes mundos em que habitam. Há almas que pouco dependem do exterior, elas vivem da sua própria luz, da luz que as circunda. O ambiente que conheces na Terra ainda se apresenta muito grosseiro diante de mundos venturosos, onde espíritos de alta hierarquia estão estagiando. Bem como existem planetas inferiores ao teu, em que os seres, se podemos dizer humanos, estão desabrochando ainda os seus primeiros traços da razão, e a sua inferioridade na escala de ascensão requer um mundo de constituição pesada, de ar, alimento, água e tudo mais nas mesmas condições que esses espíritos se encontram. Deus fez de tudo com abundância, dependendo das inteligências procurarem ser obedientes às leis divinas, às leis dele. Cada globo se apresenta na escala dos planetas com diferenças inumeráveis, no tempo, no espaço e por motivos diversos. E essas diferenças é que tomam o universo e que tornam esse universo em harmonia e beleza indescritíveis. É o cinetismo divino que faz gerar e despertar os valores da vida. É certo que existem muitos segredos ainda a desvendar, e sempre vão existir, pois eles nos dão esperança e nos fazem trabalhar, buscando a própria vida na sua plenitude. A vida não depende de luz, do modo que pensas. A luz é que depende da vida que a sustenta e dá essa expressão ao universo. Olha que frase legal. Então, não é a vida que depende da luz, né, do modo que a gente pensa. É o contrário, é a luz que depende da vida que o sustenta. Porque depende do corpo, depende do formato perispiritual daquele corpo que habita aquele mundo. Para o mundo se adequar àqueles espíritos que estão encarnando naquele planeta. Olha que incrível, né? Nunca podemos dizer que somente existe vida onde houver condições iguais às da Terra, porque seria muita pretensão, não é mesmo? Então, quer dizer, todos os planetas, todos os mundos, essa infinitude de planetas que existem nas diferentes galáxias que habitam o universo. Quer dizer que todos têm que ter a mesma condição da Terra? Né? Seria muita pretensão, muito orgulho achar que todos têm que ser assim. Isso é até uma pequenez nossa, de querer pensar que tudo se resume a esse modo aqui. Né? Mas vem os espíritos para nos alertar que não, gente, que não é. Muito menos esse formato do corpo que a gente habita aqui é o mesmo, né, nos outros planetas. Não é o mesmo aqui, né?
E é tão incrível que aqui mesmo, dentro desse planeta, existem adaptações por conta da intensidade de calor ou da falta de calor, quem dirá nos diferentes e inumeráveis mundos que existem nas galáxias, né, no universo como um todo. Então, nós nunca poderemos dizer que todas as formas físicas dependem do carbono, ar, água e outros elementos indispensáveis ao corpo na Terra. Para viverem nele, o homem, os vegetais e os animais poderia fazer mundos diferentes para viverem neles outras raças, com corpos compatíveis com o ambiente. E essa é que é a verdade. Não penses que o homem é o rei da criação. Todos nós somos irmãos, na irmandade divina do tempo, porque tudo que existe saiu das mãos generosas desse Criador, do nosso Criador. O teu sol, em comparação com a grandeza dos outros que brilham no infinito, não existe. É uma simples luz bruxuleando no universo, como que riscada por um fósforo. Olha só a pequenez que é o nosso Sol, e que a gente dá tanta importância para ele. É claro que ele é importante, obviamente. Aqui o Miramês não está deixando de dar importância, mas ele também está ele está nos esclarecendo e nos mostrando que nós não somos a última coca gelada do deserto, né? Nós não somos os maiorais, que nós podemos abaixar o nosso orgulho e a nossa pretensão para pensar que nós somos pequenos mediante outros planetas que são muito mais evoluídos que os nossos, e que têm sóis muito mais poderosos e mais luminosos, com muito mais fonte de calor que o nosso, não é? Então, ele vem esclarecendo isso, que tudo vem de Deus, que ora chamamos a grande luz, por não compreendermos e nem conhecermos outra expressão que lhe possa retratar a grandeza. A vida e a sabedoria são muito engenhosas, e cabe a nós buscar os seus valores permanentes. Então, podemos dizer a todos que nos seguem pela leitura que as próprias trevas são luzes que dormem, porque o Senhor está vibrando em tudo, e é tudo, em todo lugar onde o Senhor vibra, em todo lugar onde há uma criação de Deus, existe vida, não é mesmo? Então, até nas trevas existe uma luz adormecida, que vai acordar, né? Olha que interessante. Para fechar com chave de ouro o comentário desse capítulo, dessa questão. Então, até nas trevas, que a gente imagina que é pura escuridão, existe uma luz adormecida. E a gente sabe que é verdade, porque quando a gente se remete a um ser humano ou a um irmão que está nas trevas, dentro dele nós sabemos que em toda a criação de Deus há a centelha divina, e que uma hora esse irmão vai despertar a centelha divina dentro dele. Então, todos nós temos luz. Se nós se nós perpassamos pela criação de Deus, nós temos essa centelha de luz, da luz divina. E ela vai se acendendo à medida que nós entendemos que a gente precisa obedecer às leis de Deus, estar em conformidade com ela para a gente ser feliz. E assim, essa luz vai ganhando vida e vai ganhando força. E a mesma coisa são nos planetas. À medida que a gente vai evoluindo, esse planeta também vai ganhando mais brilho, mais luz e evoluindo conforme o despertar de todos os habitantes que neles estão. Então, nós não precisamos de pretensiosismo. Nós, sim, somos seres que fazem parte de uma infinitude de planetas. Nós somos um planeta, em meio a milhares de outros.
nós temos um Sol pequeno, humilde, de quarta grandeza, mediante outros de terceira, de segunda, de primeira grandeza. Né? Então, quantos planetas não estão ao redor desses sóis? Né? E nem todos os planetas precisam ter as mesmas condições de vida do planeta Terra. Porque em cada planeta, Deus vai adaptar o perispírito e o corpo físico daqueles que encarnarem naquele planeta de acordo com o que estiver disponível lá. Né? Como o Kardec mesmo colocou, os espíritos colocaram, sobre a questão da energia elétrica. E se for a eletricidade a fonte de energia deles? Né? Dos outros planetas. E outras que a gente ainda nem conhece? Porque ele já afirma, o Sol não é a única fonte, nós sabemos que não é a única fonte. Se ela não é a única fonte aqui na Terra, quem dirá nos outros planetas? Não é mesmo? Então, que a gente possa refletir nisso, em todas essas colocações que foram pontuadas aqui, e que são de muita valia para a gente continuar no nosso processo, né, subindo mais um degrau na escala evolutiva. Fiquem com Deus, muito obrigada por estarem aqui, que assim seja. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos vocês e vamos para a nossa leitura do nosso Evangelho de hoje, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. No item escândalos, se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se alguém escandalizar um desses pequenos que creem em mim, seria melhor para que ele se pendurasse ao pescoço uma dessas mós que um asno gira e o lançassem no fundo do mar. Mós é aquelas pedras gigantes de moinhos antigos, onde fazia farinha, azeite. Então são aquelas pedras gigantes que o moinho, que é movimentada por burro ou por asno, né? E que eles ficam girando ao redor desse moinho, e essa pedra gigante que fica moendo e fazendo o azeite ou a farinha. Então ele diz que se uma pessoa escandalizar um desses pequenos que creem em mim, que seria melhor uma pessoa pendurar uma pedrinha dessa, bem pequenininha, no pescoço, e que a pessoa se lançasse ao mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum destes pequenos. Eu vos declaro que no céu seus anjos veem sem cessar a face de meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se vossa mão ou vosso pé vos é motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançado no fogo eterno. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um olho, que terdes os dois e serdes precipitados no fogo do inferno. E aí que nós fazemos o nosso link, a nossa ligação com o nosso exórdio. Se o seu WhatsApp, vamos trazer a coisa para o lado moderno, se o seu WhatsApp, seu celular,
o seu YouTube, seja lá o que for motivo para você se perder, que você retire isso da sua vida. Porque é melhor você não ter um WhatsApp, um celular, do que você perder a sua vida, do que você de repente ir parar em um umbral. Entendeu agora o significado da coisa? Se você tem uma amizade e essa amizade é fonte da sua desgraça, é fonte de você se perder, de você se viciar em alguma coisa, que você corte essa amizade fora e atire-a no fogo. Porque é melhor você perder uma amizade do que você perder a sua vida. E são vários exemplos que nós podemos usar e que Jesus veio através desse exemplo bem forte de dizer: se sua mão é fonte da sua perdição, porque se você usa sua mão para você roubar, se você usa sua mão para você matar, se você usa a sua mão para você bater na sua esposa, para você bater nos seus filhos, que seja melhor você cortar sua mão fora, para que você não se perca, para que você não perca essas pessoas na sua vida. Da mesma forma que se você tem seus olhos e você só usa seus olhos para enxergar o mal no mundo, se você usa seus olhos apenas para ver a maldade nas pessoas, para ver as coisas apenas de forma maliciosa, seria melhor que você fosse cego, para que você não se perdesse no seu caminho. Então, são vários exemplos, são várias coisas que nós podemos usar isso, e isso é um grande exemplo do que nós podemos fazer na nossa vida para a gente poder se salvar, para a gente poder não se perder no caminho, para que aquela atividade não seja a fonte da nossa perdição. E é por isso que eu falei para vocês durante o nosso exórdio que se você parar e começar a analisar o seu dia a dia, se você começar a analisar as atividades, os seus pensamentos, aquilo que você fala, aquilo que você faz diariamente, você vai encontrar um padrão, uma outra coisa que você repete quase que diariamente, não só uma vez, como várias vezes. E se você pegar essa atividade e cortá-la, atirá-la no fogo, você vai ver que a sua vida vai melhorar, porque você acabou de eliminar um foco, um ponto de perdição da sua vida. Você vai estar tirando realmente uma laranja podre do seu cesto. E pode ter certeza que você tem várias. Então, cada laranja podre que você tirar, você vai preservando o seu cesto de laranjas. Até chegar o momento que, se você for repetindo isso, e você for eliminando todas as suas laranjas podres, você só vai ter um cesto de laranjas bem saudáveis, bem docinhas, que aí você vai ver o quanto é maravilhoso viver uma vida sem julgamento, sem estar criticando os outros, sem estar se comparando com outras pessoas, sem querer que você seja uma outra pessoa, além de você próprio. Então você vai eliminando pensamentos negativos, pensamentos que são fonte de doenças na sua vida, porque eles vão se materializando aos poucos. Tudo aquilo que a gente lança à eternidade, tudo aquilo que a gente lança em palavras e pensamentos para o universo volta para a gente. E é o tempo só da coisa passar do plano espiritual para o plano material, para se materializar na sua vida. Então, se você lança doença, lança essas coisas negativas para o universo, é só o tempo terreno, para aquela coisa vir passando de dimensão para dimensão, vibração para vibração, até se materializar em você. É por isso que muitas pessoas ficam doentes, e não é do nada.
eu tenho tanta certeza que muitas pessoas acreditam que o câncer, um dos motivos do câncer é a pessoa ter guardado por muito tempo rancores, ter guardado por muito tempo dentro de si muitas coisas negativas, muitas experiências negativas. E aí que aquilo foi se materializando aos poucos, foi passando do seu campo vibratório até ter chegado no seu corpo e se transformou nessa doença. E tantas outras coisas na nossa vida que vão se materializando aos poucos e que foram lançadas pela gente um tempo atrás e que a gente nem tem ideia, não é? Então, Alisson pergunta: todos nós espíritos um dia seremos iguais a Jesus? Sim, seremos sim. Muitas pessoas pessoas que não estudam a espiritualidade, não estudam a escala dos espíritos, a evolução espiritual, podem achar que isso é uma heresia, podem achar que isso é o maior dos absurdos. Mas sim, um dia todos nós seremos um espírito da grandeza de Jesus. Porque Jesus, ele passou exatamente por tudo que nós passamos. E é por isso que ele é considerado o nosso guia e o nosso modelo. Exatamente porque ele já passou por tudo o que nós passamos e ele sabe como vencer cada uma dessas batalhas. E por ele saber vencer todas essas batalhas, que ele é considerado o nosso guia e o nosso modelo. Só que é difícil a gente visualizar isso dessa forma, porque nós estamos muito distantes de Jesus, de forma espiritual, na escala espiritual. Só o fato de Jesus ter passado 1000 anos reduzindo o tamanho dele, o tamanho energético dele, para poder caber em um corpo humano, para poder encarnar na Terra, já é uma demonstração da grandeza energética, da grandeza espiritual de Jesus. Imagine você passar 1000 anos da Terra diminuindo, descendo lá do alto, das esferas mais altas, das dimensões mais altas, e vir diminuindo durante 1000 anos, descendo, 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 até chegar um padrão vibratório mínimo possível para poder encarnar num corpo material sem que ele desintegrasse esse corpo material. Porque imagina um sol contido dentro de uma botija. É basicamente isso. Foi como se tivesse guardado um sol dentro de um vaso. Esse é o melhor exemplo que nós podemos dar em relação a Jesus. Então, por isso que Jesus veio para poder nos ensinar isso. E ele mostrou tudo isso para a gente. E ele exatamente veio nos dar esse exemplo de que se a nossa mão é fonte da nossa perdição, que a gente corte a nossa mão fora, para que é preferível você não ter uma mão do que você se perder. Tem coisas muito mais importantes em jogo. Uma encarnação é algo muito valioso. Então todos nós temos que valorizar ao máximo, dar o nosso melhor por estarmos aqui agora, encarnados. É como se você ganhou na Mega Sena da vida. É como se você tivesse ganhado na Mega Sena. Porque existem bilhões de espíritos querendo encarnar, doidos para ter uma oportunidade para voltar para a Terra, para poder cumprir com essa missão, cumprir com as suas provas, com as suas expiações, para poder avançar o mais rápido possível. E você foi uma dessas pessoas abençoadas a voltar aqui na Terra para poder cumprir essa jornada curta, não é? Se comparado ao infinito, é uma temporada muito curta, mas que a primeira obrigação nossa, né? Lembrando o nosso exórdio novamente, a nossa pequena tarefa é vencer a vida, viver a nossa vida até o último segundo.
Muitas pessoas querem ganhar o mundo, querem salvar o mundo, mas a nossa primeira obrigação, nossa primeira tarefa é a gente se salvar. É a gente salvar o nosso corpo, salvar a nossa mente, salvar o nosso coração, salvar o nosso espírito. E aí a gente depois vai salvando outras coisas. Mas muitas pessoas querem fazer o caminho inverso, querem colocar os burros, né, na frente da carroça. Querem tentar salvar o mundo e a casa da pessoa está uma verdadeira zona. A vida da pessoa está de pernas para o ar. A pessoa nem sequer tem paz interior e ela quer dar um passo maior do que a perna. Então a gente tem que valorizar os pequenos atos, que é exatamente você... Tudo começa no seu pequeno universo. Tudo começa dentro do seu pequeno universo. E onde é o seu universo? A sua família de origem, de preferência. Que é, qual é a sua família de origem? Pai, mãe e irmãos. Essa é a nossa família de origem. E aqui que se concentra o nosso universo. Aqui que é a nossa galáxia. E nós temos que começar a salvar aqui, ó, aqui dentro. Nós temos que começar a salvar a nossa vida. O mundo começa a ser salvo aqui dentro. E aí quando a gente está com a nossa vida organizada, a nossa casa organizada, a gente vai expandindo, 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 expandindo até ganhar o mundo e salvar o mundo. Mas para salvar o mundo, você precisa estar totalmente integrado com Deus. Você e o Pai têm que pensar como um só. Por isso que Jesus repete isso. Eu e o Pai somos um. Porque Jesus estava tão alinhado com Deus, ele estava ali como um instrumento de Deus. E é por isso que quando a gente fala assim, o amor de Deus é o que movimenta o universo, é porque Jesus foi o amor encarnado. Se Deus é essa fonte inesgotável de amor, se Deus é amor infinito, Jesus foi o próprio amor encarnado. E é por isso que Ele é o nosso guia e o nosso modelo. Então é esse modelo que a gente quer. Deus não quer que a gente sofra. Longe disso. Deus não quer que a gente sofra para a gente alcançar esferas mais altas. Como é que pode um Deus que só é amor, que é amor infinito, querer que os outros sofram? Deus quer apenas que você ame. Deus quer apenas que você ame. Ele não quer ver você sofrendo por nada mesmo. Então, tire essa ideiazinha doutrinária da sua cabeça de que nós temos que sofrer para poder evoluir. Nós não precisamos sofrer para evoluir. Nós precisamos amar para evoluir. Então, a partir do momento que você troca essa chavezinha na sua cabeça de que você não tem que sofrer e sim tem que amar, aí você começa a dar saltos enormes na sua vida. Que aí você vai entender, eu não preciso estar sofrendo, eu tenho que amar. Então, você deixa de estar sofrendo pela sua família, você deixa de estar sofrendo por você mesmo, você deixa de estar sofrendo pelo país, porque tem presidente A ou B, porque tantas pessoas estão morrendo. Não, deixe de sofrer por essas coisas. Ame, apenas ame. Ame, se ame em primeiro lugar, ame a Deus, ame seu pai, ame sua mãe, seus irmãos, ame seus amigos, ame o país que você mora, ame o planeta que você mora, ame, apenas ame. Deus não quer você sofrendo. Tire isso da tua cabeça, tire, elimine. Você não precisa sofrer para você caminhar, para você evoluir. Apenas ame. Tudo que aconteceu de ruim na tua vida, de hoje para trás, deixe para trás. Você vai seguir de hoje em diante
apenas amando, apenas com um sentimento no seu coração: amar as pessoas, amar a vida, amar as coisas que você faz. Lembra qual é o nosso evangelho de hoje? Se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Então, se os acontecimentos da tua vida, de hoje para trás, são motivos da tua tristeza, são motivos do teu sofrimento, corte eles. Você vai cortar eles da tua vida hoje, agora. Então, exatamente isso. Se tudo que aconteceu na tua vida ontem, nos últimos anos, são motivos da sua tristeza, são motivos de você pensar em até tirar a própria vida, corte essas coisas da tua vida. Agora, de hoje em diante, você só vai pensar em uma coisa: amar. Amar as pessoas ao seu redor, amar a sua própria vida. Se você ainda não sabe fazer isso, você vai começar a aprender hoje. Você vai começar a aprender hoje a se amar, a amar as pessoas. Quanto mais você colocar isso em prática, mais você vai desenvolvendo esse sentimento. E você vai ver que isso vai crescendo cada vez mais dentro de você. E lembre, tudo é dado por acréscimo. Jesus disse isso pra gente: buscai primeiro o reino de Deus. E o reino de Deus é feito de quê? De amor. E o que Jesus diz? Buscai primeiro o reino de Deus, e tudo será lhe dado por acréscimo. Então, primeiro você busca amar, então tudo será lhe dado por acréscimo. Pense bem nisso. Então, continuando o nosso evangelho aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no sentido vulgar, escândalo se diz toda ação que choca com a moral ou decência de um modo ostensivo. O escândalo não está na ação em si mesma, mas no reflexo que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de uma certa explosão de comentários. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque com isso sofreria seu orgulho e sua consideração diminuiria entre os homens. Contanto que suas torpezas sejam ignoradas, isso lhes basta, e sua consciência está tranquila. São elas, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora e sujos por dentro. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é sempre mais geral e, por isso, não lhe compreende a acepção em certos casos. Não é mais somente o que ofende a consciência de outrem, é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Toda reação má de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos sobre a terra, são inclinados a fazerem o mal, e as más árvores dão maus frutos. É preciso, pois, entender por estas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e que não há que haja para eles obrigação para praticá-lo. Então veja muito bem o que Kardec pontua de uma forma muito clara para a gente. Ele diz que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, mas isso não é uma obrigação para o homem praticá-lo. Não é porque nós somos imperfeitos e que, por conta da nossa imperfeição, que a gente acaba causando mal, não significa que nós somos obrigados a praticar o mal. É uma escolha. É uma escolha. Você pode praticar até o mal por inocência, por não saber que uma determinada atitude, foi um mal, mas depois que você aprende isso, você não volta a praticar. Então você pode
em algum momento praticar o mal sem saber que praticou. Mas você sabendo o que é o mal, o que é o bem, você não tenha a obrigação de praticar o mal. É necessário que o escândalo venha, porque estando os homens em expiação sobre a terra, punem a si mesmos pelo contato com seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, acabando por compreender seus inconvenientes. Quando estiverem cansados de sofrer no mal, procurarão o remédio no bem. Então o homem vai praticar o mal até ele cansar. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos a respeito se uma pessoa fica no mal por toda a eternidade. Então, os espíritos dizem para Kardec que o bem é irresistível. O bem é irresistível. Não importa quantos milênios aquele espírito vai passar no umbral, mas um dia, ou menos dia, esse espírito que passou milênios no umbral, um dia ele será também anjo. Ele também será um espírito de elevada luz. Ele está apenas preso na ignorância, assim como nós estamos presos também a uma certa faixa de ignorância. Então, um dia, tanto nós como todos os espíritos que estão no umbral, um dia serão anjos elevadíssimos, porque o bem é irresistível. Aí eu pergunto a vocês, se o bem é irresistível e você sabe que é o seu destino de todo jeito, por que você vai continuar insistindo agora em continuar fazendo mal, em continuar alimentando esses sentimentos dentro de você, da inveja, do ciúme, de fazer o mal para os outros? Se você sabe que mais cedo ou mais tarde você vai seguir o Evangelho do Cristo da forma mais reta possível. Então por que não se adiantar? Por que não trazer já essa vida futura para o presente? Por que não trazer já essa luz para a tua vida do que está se atrasando, do que está sofrendo por conta das más atitudes? Fica sofrendo por causa dos pensamentos que você tem tido? Então, é exatamente isso que o Evangelho de hoje vem falar e que Kardec vem pontuar aqui para a gente. É necessário, ele diz que o escândalo venha e que as pessoas com seus vícios são as suas primeiras vítimas. Então veja como ele deixa isso muito claro, e é maravilhoso que Kardec diga isso, que as pessoas presas nos vícios, elas são suas primeiras vítimas, de tantas outras vítimas que farão parte do seu caminho, mas ela é a sua primeira vítima. Então, a reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros. É assim que Deus faz emergir o bem do mal, e os próprios homens utilizam as coisas mais ou mais vis. Se assim é, dir-se-á, o mal é necessário e durará sempre, porque se ele viesse a desaparecer, Deus estaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens. Mas se não houvesse mais culpados, não haveria mais necessidade de castigos. Veja que pensamento, Quantas pessoas repetem, se eu não jogar lixo no chão, o gari perde o emprego. Veja que pensamento ignorante. Quantas pessoas não dizem isso, não é? Se eu não jogar lixo no chão, o gari perde o emprego. Não, o gari vai estar preocupado com outras coisas, catando as folhas que caem das árvores, as coisas que acontecem. Então você não precisa estar preso nessa ignorância. Não precisa estar dizendo, se eu não fizer, outro vai fazer. Quantas pessoas repetem isso? Mas se eu não fizer, outro vem e faz. Se eu não roubar,
Vem outro e vai roubar no meu lugar. Deixe que o outro roube no seu lugar, você não precisa praticar o mal. Então, ele diz isso, exatamente isso, que algumas pessoas comentam que se não existisse o mal, Deus estaria privado de uma ferramenta poderosa. E que se não houvesse mais culpados, não haveria mais necessidade de castigos. Suponhamos a humanidade transformada em homens de bem. Ninguém procuraria fazer o mal ao próximo e todos seriam felizes, porque seriam bons. Tal é o estado dos mundos avançados, onde o mal foi excluído. Então, os planetas evoluídos, não existe o mal. Ninguém deseja o mal para ninguém, ninguém deseja matar ninguém, ninguém tem ciúmes da outra pessoa, todos vivem em perfeita comunhão. Então é um grande exemplo e é o lugar para onde nós vamos mais cedo ou mais tarde. Então, quanto antes a gente conseguir colocar isso em prática aqui na Terra, melhor. Pelo menos comece a fazer isso entre a sua família, entre as pessoas mais íntimas de você, que aí você vai começando a colocar em prática e vendo o quanto é maravilhoso você viver rodeado de pessoas que você pode confiar mesmo, e que você sabe que a pessoa não vai lhe fazer nenhum mal. Imagina como isso é maravilhoso, você ter pessoas de extrema confiança ao seu lado, que você sabe que você pode estar na pior situação possível, que a pessoa vai ajudar você, que a pessoa vai mover mundos e fundos para te ajudar, para te proteger, para lhe orientar. Então, mas enquanto certos mundos avançam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos e que servem, por outro lado, de habitação, de exílio e de lugar expiatório para os espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal e que são rejeitados nos mundos que se tornaram felizes. Exatamente o que nós estamos passando, não é? Quantos espíritos serão exilados nesse outro planeta primitivo que se formou e que Jesus é governador também, e que 2/3 da humanidade daqui da Terra, encarnados e desencarnados, serão exilados nesse planeta. Exatamente isso. Esse é o momento que Kardec comenta aqui pra gente. Mas ai daquele para quem o escândalo venha. Quer dizer, o mal sendo sempre o mal, aquele que inconscientemente serviu de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, não fez por isso menos mal e deve ser punido. É assim que, por exemplo, um filho ingrato, prestem muita bem atenção nisso, é assim que, por exemplo, um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta, porque esse pai talvez tenha sido um mau filho que fez sofrer o seu pai e que sofre a pena de talião. O que é a pena de talião? Olho por olho, dente por dente. Então, Kardec vem lembrar a gente disso, né? A lei de causa e efeito. Um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai ou a mãe que o suporta, porque esse pai ou essa mãe talvez tenha sido um mau filho, uma má filha, que fez sofrer o seu pai ou sua mãe, e que agora sofre a pena de talião. Mas o filho disso não é mais desculpável e deverá ser castigado a seu turno em seus próprios filhos ou de uma outra maneira. Então você vê que nada passa desapercebido. Se vossa mão é uma causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica que seria absurdo tomar ao pé da letra, e que significa simplesmente que é preciso destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal. Entendeu? É preciso destruir em si toda causa de mal. Extirpar do seu coração todo sentimento impuro e toda fonte viciosa.
Quer dizer, ainda que valeria mais para um homem ter tido a mão cortada do que essa mão lhe ter servido de instrumento para uma ação má. Estar privado da vista do que seus olhos lhe tivessem dado maus pensamentos. Jesus não disse de absurdo. Nada disse de absurdo para todo aquele que apreende o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que delas nos dá o Espiritismo. Então, fica muito claro para a gente que esse exemplo maravilhoso que Jesus nos dá, através desse exemplo bem forte, bem enérgico, e que não deve ser levado ao pé da letra, né? Você não precisa cortar suas mãos, arrancar seus olhos, nem nada do tipo, mas é apenas um exemplo de que nós devemos eliminar da nossa vida toda fonte de mal, de vício, que vai fazer com que a gente se desvie do caminho reto. Toda fonte de mal, de vício, que vai fazer a nossa esposa, nosso marido, sofrer. Todo mal, todo vício que vai fazer os nossos filhos sofrerem e se perderem no caminho. Então é isso. Esse é a lição do nosso Evangelho de hoje. Então, se você puder, literalmente, fazer o exercício que eu comentei para você, de você olhar o seu dia a dia e anotar as coisas que você faz, que pensou e que falou, você vai ver um padrão, você vai ver afirmações negativas, muitas afirmações negativas, de que, mas comigo isso não dá certo, isso só dá certo com você, eu não consigo isso, ser pobre, eu nasci para ser pobre, e tantas outras coisas. Se você vê as afirmações negativas que você faz durante o dia, as tantas outras coisas negativas que você fala e faz e pensa, se você começar a eliminar essas coisas, você vai ver o quanto você vai ser feliz na sua vida e o quanto a sua vida vai melhorar. Você vai ver o quanto o relacionamento com seus filhos, com a sua filha vai melhorar. Você vai ver como o seu relacionamento com você próprio vai melhorar e muito. Você vai descobrir uma nova pessoa dentro de você. Uma pessoa que, apesar de tudo que acontece na vida, tem esperança. Acredita de fato que as coisas boas vão acontecer. E que você eliminando essas coisas negativas que você pensa, que você fala, que você afirma, são besteiras. São coisas que você deve cortar e tacar no fogo. Se você tem um hábito de ficar lendo notícias negativas, se você é muito preso à política, a estar criticando a ação de presidente X ou Y, elimine isso da tua vida. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Você precisa cuidar de você próprio. Você não precisa estar se preocupando com político A ou B. Isso é uma realidade muito longe da sua. Você tem coisas muito mais importantes para se preocupar. Se preocupe com você. Se preocupe em se cuidar, que você vai ver que você cuidando de você próprio, tudo que uma outra pessoa fizer não vai ter a menor importância para você. Porque você sabe que quem é o dono do teu mundo é você. Quem comanda a sua felicidade é você e não fatores externos. Você pode estar passando um furacão na vida das pessoas, mas se você estiver no meio desse furacão, você vai ver que lá que mora a tranquilidade. Então você tem que buscar estar no meio desse furacão, onde existe a paz, mesmo que tudo ao seu redor esteja sendo jogado para o alto. Então procure essa serenidade para a sua vida. Nós falamos sobre os escândalos, que é nada mais, nada menos do que o mal que nós devemos cortar, jogar esse mal no fogo para que ele não possa
fazer com que a gente se perca no nosso caminho, fazer com que a gente atrase a nossa jornada espiritual. Então, procure achar as fontes do mal que existem na sua vida, aquela fonte que faz com que você pense coisas negativas. Pode ser um grupinho no WhatsApp, pode ser um tipo de conversa com uma determinada pessoa, pode ser tipos de notícias que você lê e que faz borbulhar o ódio no seu coração, ou uma tristeza no seu coração. São coisas que você tem que ir eliminando da sua vida, para que você deixe apenas no seu coração, deixe apenas dentro de você bons sentimentos. Veja conteúdos que despertem alegria, que despertem o amor dentro de você, e não esses conteúdos que só fazem você entrar em depressão, pensar coisas negativas, desejar o mal do outro. Então apenas troque esse tipo de conteúdo, troque o tipo de conversa, troque o tipo de companhia, e você vai ver que sua vida vai trocar totalmente de sintonia, vai mudar para muito melhor. Procure aquelas coisas que provocam os sentimentos daquilo que você deseja ter em abundância na tua vida. Procure isso no seu caminho. Quer felicidade? Procure coisas que te trazem felicidade. Filmes, leituras, conversas que te trazem felicidade. Porque se você continuar insistindo em ficar lendo notícias que trazem tristeza para você, conversas que trazem mais inclinações de você estar criticando os outros, falando mal, desejando mal, é isso que você vai ter na tua vida. São essas coisas negativas que você vai ter na tua vida. Você só vai trazer mais tristeza, mais infelicidade para a tua vida. Ou você acha que você pode ser feliz falando mal dos outros? Você acha que Deus, que é infinita bondade, amor infinito, tu acha que falar mal dos outros está alinhado com o amor infinito de Jesus, de Deus? Você acha que está desejando uma vingança tem alguma coisa a ver com o amor infinito de Deus? É só você parar e pensar. Esse sentimento se encaixa no amor infinito de Deus? Se você tiver dúvidas ou a resposta for não, você sabe que você precisa mudar aquela atitude. Então, muito obrigado a você que participou do nosso Evangelho dessa noite de hoje. Para as pessoas que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindas. Espero que vocês voltem aqui muitas outras vezes. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por compartilhar da sua energia, dos seus bons pensamentos conosco nessa noite. Então, desejo a você uma ótima semana. Sinta-se abraçada pela espiritualidade, por Jesus, e vamos ter uma semana iluminada, abençoada. Uma ótima noite para você, bom descanso e tchau, tchau. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência
e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.